todos e a todas. Gratidão imensa tê-los conosco na noite de hoje, pós-feriado. E só gratidão, né? Eu, em nome do Grupo Antônio Cassaldi, ficamos muito felizes com a presença de todos aqui neste momento. Agradecendo também ao Aloysio Sônego, que fará a palestra com o tema Jesus, modelo a ser seguido. A casa nos convida a fazer um outro convite a vocês, né? Vai ter a festa da primavera lá na creche Meimei. Então é um momento assim de confraternização. Vai ser dia 7/10, às 16h30, tá bom? Então já está aproveitando para divulgar, para vocês agendarem na agenda, tá bom? Deixar essa data reservada para estar, se possível, conosco. Então, mais informações vocês pegam na livraria, mas é um momento de confraternização, tá bom? Então a gente, nesse momento, né, a gente procura fazer uma leitura inicial, preparatória à exposição da noite. Nós temos lido, procurado estudar o Pão Nosso. Hoje o capítulo é o 153, Não Tropecemos. Lembrando que é uma psicografia do Chico, o Espírito Emmanuel, comentando trechos do Novo Testamento. Então, capítulo 153, Não Tropecemos. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João, capítulo 11, versículo 9. E aí Emmanuel comenta assim: o conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência da boa vontade individual. Um inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero de serviço que lhe é oferecido, ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos, e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonam seus postos, alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona da preguiça, porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras. Mas aquele que conserva acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. E aí voltemos ao título, não tropecemos. Muito bela a mensagem aqui de Emmanuel, né? Lembrando Jesus, nós possamos meditá-la nesse convite ao trabalho. Lembrando, todo trabalho é digno, independente, né? Que a mensagem é clara. Pois muito bem, feito essa primeira leitura, nós gostaríamos então de convidar a todos a visualizar a figura do Mestre Jesus, aquela que mais toca o seu coração, a sua mente. Entregar para Ele a sua dor, a sua dificuldade, o seu desejo de transformação moral, sincera e profunda. Todos nós nos colocamos assim, Pai. E em sinal de louvor, então, elevamos a Ti esta oração maravilhosa que Jesus nos deixou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Gratidão também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e agora com vocês, nosso querido Luiz. Gratidão e excelente palestra. Quer tirar daqui? Pode ser. Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos estivermos. Quando nós buscamos o tema da noite, houve uma certa observação de nossa parte para falarmos de Jesus. Jesus, o modelo a ser seguido. E de onde que veio a ideia de falarmos de Jesus? Certa feita fui convidado para fazer uma palestra virtual numa casa espírita chamada Lar de Jesus, na cidade de Lagoa Serena, Minas Gerais. Nem sabia da existência da cidade, muito menos da casa espírita. Mas quando a casa nos chamou para conversarmos, veio a intuição justamente de falarmos de Jesus, já que a casa era o lar de Jesus. E o que nos chamou a atenção, justamente falarmos de Jesus, o modelo a ser seguido, traz para a gente alguma reflexão muito importante. E passado certo tempo, eis que nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 625, aonde Kardec indaga a equipe do Espírito de Verdade qual o guia e modelo para nós seguirmos. E a resposta foi simples e objetiva: Jesus. Bom, então se Jesus é o modelo e guia que nós devemos seguir, nós não devemos trazer outros ídolos, seja um artista, seja uma personalidade do mundo esportivo, ou seja quem for. Devemos nos espelhar no exemplo do nosso Mestre Jesus, pois aqui estamos encarnados neste planeta, ainda primitivo do ponto de vista da escala evolutiva. Na segunda escala, dentro da jornada, estamos num mundo de provas e expiações, mal saindo de um planeta primitivo, que a Terra foi até então, mas ainda muito distantes da regeneração deste planeta. E Jesus há 2000 anos esteve aqui entre nós, trazendo lições importantíssimas para as nossas reflexões. E certa vez estávamos conversando num grupo de amigos, e justamente nessa situação, um tema semelhante a isso, e conversávamos falando assim: mas como que a gente vai saber se a gente está agindo correta ou não em relação a determinados assuntos? Tem um preceito popular que fala: na dúvida, abstém. Então, se nós estivermos em dúvida de fazer ou não determinada situação, a gente não faça naquele primeiro momento, que a gente faça uma reflexão, e se pudermos ter a decisão sábia no dia seguinte, deixemos a situação se harmonizar para que a gente possa decidir. Mas nem sempre temos esta oportunidade de decidir no dia seguinte. Às vezes temos que decidir de plano se vamos ou não fazer algo. E aí eu convido a vocês, neste momento, leve Jesus ao seu lado. E dependendo da reação de Jesus, dependendo de como ele olhar para você perante aquilo que você está fazendo ou não fazendo, já saberemos o que devemos fazer ou não. Olha, Luiz, você está me dizendo então que eu vou ter que levar Jesus ao meu lado? Como? Jesus não vai se materializar ali? Mas onde que está gravada a lei de Deus? É uma pergunta também que está no Livro dos Espíritos, e a resposta é muito categórica: na nossa consciência. Então, se aquilo que eu vou fazer ou não fazer num determinado momento
a minha consciência acender uma luzinha ou sair um bip me chamando a atenção, impõe que eu preste atenção melhor naquilo que eu estou fazendo e me colocar no lado de Jesus, não, no lugar do meu próximo. Pois se eu vou fazer alguma coisa para uma determinada pessoa, eu tenho que me colocar no lugar dele e ver se aquilo que eu estou fazendo, me agradaria ou não na condição daquela pessoa que está recebendo aquilo. E Jesus trouxe para nós preceitos importantíssimos que, se a gente buscar as lições do seu Evangelho, nós vamos encontrar passagens, aquela passagem célebre da mulher adúltera. E os fariseus costumavam a todo momento colocar Jesus à prova. Jesus veio trazer a lei de amor, a lei do perdão, o perdão incondicional das ofensas. Só que num determinado momento os fariseus vieram até Jesus com uma mulher que tinha sido pega em adultério. Vejam, numa sociedade patriarcal, somente a mulher era condenada se fosse pega em adultério. Não havia participação masculina no evento. Claro que havia, só que por ser uma sociedade patriarcal era apenas então somente a mulher que era levada a julgamento. E naquele momento o que eles queriam ver? Se Jesus, qual seria a posição do mestre? Se ele mandasse aplicar a lei de amor e perdão, ele estaria indo contra a lei de Moisés, contra a Torá, que mandava apedrejar uma mulher pega em adultério até a morte. E naquele momento, trazendo aquela mulher a Jesus, e indagaram: mestre, esta mulher foi pega em adultério, recomenda a lei que ela deva ser apedrejada até a morte. O que o Senhor nos diz? Ele simplesmente, abaixando-se como se escrevesse na areia, indagou: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a partir desse momento foram saindo um após outro, dos mais velhos aos mais novos, certamente porque os mais velhos teriam mais pecados, entre aspas, do que os mais novos. E aí restou apenas Jesus e a mulher. E nesse momento ele indaga a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Então nem eu te condeno. E ele traz uma lição importantíssima na sequência: porém lhe digo, vá e não peques mais. Olha que interessante. Nós que estamos vivendo, que conhecemos um pouco da doutrina espírita, que já sabemos que já vivemos outras, entre aspas, vidas, tivemos várias existências, pois a vida é única, nós chegamos à conclusão que nós já erramos muito. E se nós tivéssemos a capacidade de ver a nossa ficha pregressa, que a gente poderia dizer, nós nos envergonharíamos de olhar frente a frente para o espelho. Tantos erros que já cometemos. E nesta existência a gente já errou muito. Estamos aqui buscando aprender. Só que Jesus vem trazer a lei de amor e perdão. E a reencarnação é um processo que nos permite reconciliar com aquelas pessoas que talvez tivéssemos cometidos alguns deslizes no passado. Não sabemos, pois o esquecimento é uma lei maravilhosa que nos permite reconciliar talvez com uma pessoa que foi um algoz, alguma vítima das nossas circunstâncias, e não sabemos. Mas podemos ter a certeza absoluta que não estamos convivendo com pessoas por acaso. Nenhumas pessoas dos nossos relacionamentos, esses mais próximos, seja no ambiente profissional e principalmente no ambiente doméstico, aquelas pessoas não estão por acaso. Ninguém caiu de paraquedas, nem mesmo as questões de adoção a gente pode dizer que veio de paraquedas, não. É um arranjo que a espiritualidade faz para que espíritos se encontrem e se resolvam de situações do passado. Como Jesus recomendou no seu Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então a oportunidade que nós temos nesta existência é procurar, se a gente não conseguir fazer um amigo, que a gente não faça um inimigo, e procurarmos resolver as nossas pendências enquanto estamos aqui, pois quando estivermos no plano espiritual, nem sempre a coisa vai ser fácil.
Para termos uma noção, nós representamos encarnados apenas 1/3 da humanidade terrena. Ou seja, 2/3 da humanidade está na erraticidade ou no plano espiritual. Então não é fácil retornar aqui à Terra, não. Então temos que aproveitar esta oportunidade e fazermos o melhor que nós pudermos. Buscarmos o exemplo de Jesus e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Estava dizendo logo no começo, que a gente aqui falar de Jesus é muito fácil. Agora, viver como Jesus vivia é o que é a grande diferença. Então, falar do mestre que ele fazia isso ou fazia aquilo, quais as atitudes que ele tinha, é muito fácil. A gente pegar um livro, fazer uma palestra. Agora, vivenciar aquilo que a gente está fazendo é o grande diferencial. E só para vocês terem uma ideia, certa vez, não muito tempo, pois eu já fiz esta palestra numa outra casa espírita, eu estava no supermercado quando uma pessoa veio falar comigo, não reconheci, falei: olha, eu assisti a palestra que você fez ontem e achei interessante aquele assunto assim, assado. Falei: nossa, legal, Não que estivesse elogiando a minha palestra, mas o assunto em si. Aí eu fiquei pensando, já imaginou se naquele determinado momento que aquela pessoa me viu, no dia anterior fazendo a palestra, eu tivesse tendo uma discussão, por exemplo, com a pessoa do caixa ou me indispondo com alguém na fila? Como que eu poderia representar aquilo? Então viver o que Jesus viveu é muito difícil e a gente tem que exercer a vigilância constantemente. E não dá mais para a gente alegar ignorância, porque eu falo assim, a gente que está aqui falando, quando se propõe a falar do Evangelho, temos muito mais responsabilidades, pois a gente tem que procurar dar o exemplo 24 horas por dia. De nada adianta ser bonzinho aqui ou quando faço uma palestra virtual, se na minha casa eu sou um verdadeiro algoz, uma pessoa, um déspota que maltrata os familiares. É chegada a hora da gente fazer a modificação, e a gente que está aqui aprendendo também um pouco, principalmente os nossos amigos também que estão nas redes sociais, também não dá mais para alegar ignorância. Já ouviram? Estamos aqui no dia 8 de setembro de 2023, 20 horas e 20 minutos. E nesse dia vai ser chamada a atenção nossa, para que a gente, olha, você foi alertado. E eu ouvi muito mais do que vocês, porque o meu ouvido está mais perto da minha boca. E se eu já fiz esta palestra em outras casas, eu estou tentando interiorizar aquilo que eu falo. E a grande diferença é esta, a gente conseguir transferir o conhecimento para a prática. Pois o Evangelho de Jesus, ele é um livro vivo. Utilizamos muitas vezes nas bibliotecas, no culto do Evangelho no lar, mas ele tem que sair da prateleira, ele tem que sair da nossa mesa e colocado em prática, na vivência do dia a dia. E quando a gente fala da lei do perdão, como Jesus perdoou aquela mulher, nós poderíamos pensar assim, tem pessoas que não perdoam, não conseguem perdoar, mas ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi ofendido, aquela pessoa que ele mais confiava passou a perna no ponto de vista financeiro, emocional. E aí? É fácil? Claro que não é fácil, a gente sabe, somos de carne e osso, mas é chegada a hora da gente começar a se libertar dessas amarras que nos prendem ao passado. Tem gente que fala assim, eu não consigo esquecer. Graças a Deus que a gente não esquece. Agora o que a gente tem que pensar é como ressignificar aquele momento do passado. Não que você esqueceu, mas ele não vai ter a propriedade de te magoar constantemente. E tem pessoas que ficam o tempo todo ruminando aquele assunto, aquela situação. E cada vez que vê uma pessoa que fez alguma coisa, volta toda aquela energia, volta toda a sensação. Então nós temos que começar a nos libertar, a perdoar, porque o perdão é libertador. O perdão nos alivia a alma. E é chegado a hora da gente começar a jogar fora aqueles pesos desnecessários. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim: vinde todos vós
estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Bom, quando a gente analisa assim muito claramente essa questão, dá a entender então se a gente está passando por uma dificuldade muito grande, seja no relacionamento familiar, profissional, ou sabe lá qual, até de ordem emocional, porque tantas e tantas questões de ordem emocional vieram à tona nesse período pós-pandemia, e nós estamos no Setembro Amarelo, onde impõe uma responsabilidade maior de cuidarmos das nossas emoções. Eu sempre falo que é importante buscar ajuda, é importantíssimo buscar ajuda. Mas eu não sei a quem recorrer. Telefone 188 do CVV está ali à disposição para que você possa desabafar de um problema que você está passando. Buscar ajuda é fundamental, pois muitas vezes trazemos dores da alma que a gente não consegue resolver e realmente precisamos da ajuda do outro. E nesse momento que eu estava falando, que Jesus falou para nós, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados. E se a gente conhece um pouco a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, poderíamos então pensar que quando a gente vai estar passando por essa dificuldade, a gente tem que buscar Jesus, que Ele vai nos livrar das nossas provas e das nossas expiações. Não, infelizmente Jesus não vai tirar o nosso objetivo de resolver as nossas pendências do passado em relação às provas e expiações, mas Ele vai nos auxiliar a tirar aquele peso desnecessário que nós vamos acumulando. A gente parece um imã, conforme vamos passando, vamos trazendo para nós um monte de coisas que não fazem bem. Então, quando Ele fala para a gente procurar para Ele, por Ele, para que a gente consiga se libertar dessas amarras, desses pesos que, por mais que a gente queira voar, tem um peso grande que nos prende ao chão. Então aproveitemos a oportunidade de nos libertarmos, perdoar as ofensas daquela pessoa que nos feriu, nos magoou, pois nem sempre a gente às vezes vê uma pessoa que dá uma resposta torta para a gente, e tem pessoas que já são mal-humoradas até por natureza. Tem uma pessoa que eu trabalhava com uma amiga minha, que ele dizia assim, cada vez que ela ia falar para ele bom dia, ele falava assim, bom dia por quê? Só se for para você. Mas era dado por um quadro psiquiátrico que ele já trazia. Então você tem que compreender que talvez a pessoa já traz um amargor dentro do coração. Agora você não tem que se ofender, você não tem que ficar aceitando presentes desnecessários em sua vida. Tem um ditado que fala assim, quando uma pessoa quer te dar um presente e você não aceita, fica com ela. Agora, além do perdão dos nossos semelhantes, a gente tem que começar a aprender também a se perdoar. O auto-perdão, o auto-amor é fundamental. E que Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente tem que amar o próximo como a si mesmo também. Mas se eu não consigo me amar, como que eu vou conseguir amar o meu próximo? Se eu não consigo desenvolver dentro do meu peito o auto-amor, o auto-perdão, a possibilidade de resolver as questões que eu trago dentro de mim, fala assim, eu jamais me perdoo por ter agido dessa ou daquela forma. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a gente sempre usa o se. Só que no passado serve apenas então somente como experiência. E como diz uma música do Belchior, o passado é uma roupa que já não nos serve mais. O passado passou, não dá. Por mais que eu queira, eu não consigo modificar o passado. E o Chico tinha uma frase fantástica que dizia assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, agir de forma diferente e fazer um novo fim. Então, todos os acontecimentos do passado que nos magoaram, nos feriram, que nos trouxeram marcas, é chegada a hora da gente aprender com essas lições e procurar de agora em diante não cair nos mesmos erros, como Jesus falou para aquela mulher, vai, não peques mais. Já erramos, como eu disse, mas é chegado a hora da gente começar a acertar um pouco mais.
pois de tanto a gente bater a cabeça na parede, um dia a gente vai perceber que o galo está grande demais na nossa testa. Então, que a gente consiga daqui para frente modificar a nossa forma de ser e de agir e de pensar. E o pensamento é o primeiro momento que se instala em nossas mentes, pois do pensamento vem as palavras, das palavras vem a ação. Então, quando eu consigo controlar o meu pensamento, eu consigo modificar, controlar a minha palavra e também controlar a minha ação. Difícil? Sim, porque às vezes nós estamos dentro daqueles pensamentos repetitivos e que por mais que a gente queira não sai, fica repetindo. Como que a gente sai daquilo? A gente tem que procurar modificar o foco, como se a gente fosse virar uma página de um livro. Veio um pensamento que não é muito legal, que vem o próximo, vamos virar a página, mas ainda não está legal, ainda continua vindo aqueles pensamentos repetitivos. Vire a página até que venha um próximo. Aí você não consegue sair daquela situação. O Haroldo Dutra Dias uma vez recomendou: se você está com uma situação difícil, incomodando, mude a sintonia, coloque uma música, dê uma volta na sua casa, dá uma olhada no jardim, continua aquela coisa te incomodando, dê uma volta no jardim, no quarteirão. E mesmo assim, se você não conseguir resolver, ele falou, entra no chuveiro, toma um banho gelado, aí você vai ter um choque de realidade, e aí você consegue modificar o teu pensamento, pois no nosso pensamento que reside todos os males. E quantos males adquirimos por conta dos nossos pensamentos? Quantas e quantas doenças de origem psicossomáticas vamos agregando ao nosso organismo físico por não conseguirmos controlar o pensamento? Tem pessoas que acreditam estar doentes e passam por tantos e tantos exames, não dá nada, mas ela insiste em dizer que está doente. E tanto ela vai pensando naquilo, tanto ela vai pensando que ela vai plasmando no corpo físico aquela doença. Então, que a gente consiga procurar modificar os nossos pensamentos e pensarmos de forma positiva. Infelizmente, às vezes nós conspiramos muito contra a gente. Quando você se propõe a fazer uma mudança de vida, quero mudar a minha alimentação, mudar a minha atividade, começar a fazer uma atividade, fazer isso ou fazer aquilo, a gente se propõe num primeiro momento, mas a primeira dificuldade a gente já arruma uma desculpa. Eu estou falando de coisas de ordem física, mudança de hábitos alimentares, atividade física, mas a gente também joga para o lado espiritual nas nossas modificações. Quando a gente se propõe a ser um pouco melhor, quando a gente se propõe a ser diferente daquilo que a gente já vinha fazendo, de repente surge alguma coisa para atrapalhar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente se propõe a vir à casa espírita, principalmente você está fazendo um tratamento espiritual, quantos e quantos entraves vão surgir? Chega uma visita, atrasa alguma situação no teu trabalho. Então a gente precisa ser persistente. Se a gente quiser modificar, nós temos que modificar a receita do bolo. E só vai depender exclusivamente de nós, pois a espiritualidade nos ajuda sim, nos dá intuição, nos dá proteção espiritual, mas é fundamental que a gente faça a nossa parte. De nada adianta eu ficar rezando para Deus, pedindo que eu consiga um emprego novo, se eu não me proponho a preencher um currículo, a encaminhar ou fazer algum contato para buscar. Ninguém vai bater na minha porta me oferecendo um emprego novo. Então Deus ajuda a quem cedo madruga, ou seja, ajuda-te que o céu te ajudará. A partir do momento que a gente faz a nossa parte, a gente está dando um primeiro passo para atingir o nosso objetivo. E a espiritualidade está aí o tempo todo, está o tempo todo ao nosso lado, os nossos anjos de guarda, nossos protetores amigos, constantemente. Só que a gente não ouve os conselhos. Tem até uma música, do Raul Seixas que fala assim que e nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar. Estão muito ocupados para pensar. Vejam só, as mensagens chegam para nós por meio de uma intuição,
Pois Deus, quando a gente faz um pedido, a gente ora com fervor, a gente faz uma prece, Deus não vai se materializar ao nosso lado, pois Deus é imaterial, nem vai mandar que o Espírito se materialize ali para responder aquilo, para resolver aquilo que nós precisamos resolver. Mas Ele se serve de todas as pessoas, coisas e circunstâncias para resolver aquilo que nós estamos pedindo ansiosamente. Às vezes uma mensagem, um amigo que nos liga, chega das mais diversas formas. E o Evangelho no lar, com certeza, traz respostas muito importantíssimas para cada um de nós no momento da nossa prece, quando a gente faz o culto do Evangelho no lar. Então, buscar viver como Jesus vivia é procurar colocar em prática o seu Evangelho. É relativamente simples, só que nós infelizmente complicamos demais a vida. Nós vivemos em busca de coisas tão insignificantes, brigamos por picuinhas, por coisas que não valem a pena, que vão ficar aí. Quantas e quantas discussões por títulos, por propriedades, que acabam separando famílias e depois fica tudo aí. Quem de nós consegue levar algo material para o plano espiritual? Nada. Nem o nosso corpo vamos levar. É importante que a gente cuide do corpo e da mente, com certeza, mas cuidarmos do espírito, pois é a nossa morada verdadeira, é a pátria espiritual. Então não vamos ficar nos apegados às coisas materiais efêmeras, que servem para usarmos como usufrutuários, e não somos proprietários de nada, absolutamente nada. Quantos e quantos reis, príncipes, presidentes, detentores de enormes poderes que nós encontramos apenas e tão somente nos museus e nos mausoléus. O que adiantou todo o poder? Por mais que uma pessoa é detentora de um poder, um dia ela vai deixar o corpo físico. Então, às vezes, a gente briga por um cargo na repartição, a gente briga para conquistar um bem maior e cuida daquele bem como se fosse o bem mais precioso da nossa vida. E esquecemos que não são os bens, e sim as pessoas que são as coisas mais preciosas. Pois os bens, como a gente costuma dizer, servem para serem utilizados com discernimento e não para ser, a gente servir de instrumento daquele bem. Licença. Certa vez eu estava fazendo um curso e eu lembro que a pessoa falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, que nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Pois se eu possuir e não for possuído por aquele objeto, eu não perderei a minha existência. Agora, se eu for possuído por aquele bem, infelizmente, tem aquele caso daquela pessoa que, com muito custo, muito sacrifício, conseguiu comprar um carro novo. E aí tirou da loja, mandou fazer a limpeza dele, polimento, cristalização, essas coisas todas, E o carro ficou impecável. E aí colocou na garagem, aí começou a chover. Só que ele tinha que sair do trabalho. Ele tomou chuva, mas não molhou o carro. Quantas e quantos de nós não fazemos isso? Priorizamos demais os bens materiais e esquecemos das pessoas que são mais importantes. Quantas e quantas nas nossas casas, você tem aquela sala de visita, os utensílios domésticos que são para as visitas, que quase nunca temos, e aí você usa a coisa mais simples, mais insignificante, e guarda as coisas para quê? Até outro dia eu estava fazendo uma palestra numa outra casa, que eles têm um bazar, tipo desses que nós temos na lojinha aí, e tinha várias roupas lá, e me lembrei de uma questão muito importante. Aquelas roupas, normalmente as pessoas doam depois de um certo tempo, que às vezes não gosta mais, já não serve, coisa e tal. Às vezes até uma pessoa que partiu para um plano espiritual e alguém doa aquelas roupas. E aí veio uma ideia que a gente comentou lá na hora, falou assim: é melhor você doar as suas roupas
enquanto você está em vida, para que amanhã depois não vão doar as suas roupas, né? Sabe lá de que forma. Então é importante que a gente comece a se libertar também dessas coisas. Você está com uma roupa no guarda-roupa lá, faz mais de um ano que você não usa, passa para frente. Ganhou uma roupa nova, passa outra. E vamos abrir espaço, vamos dar possibilidade para que a gente consiga a desapegar das nossas coisas. E desapegar das coisas também, olha só, não só das coisas, mas das pessoas. Eu não tenho mulher, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Tá? São todos companheiros da minha jornada evolutiva. Claro que eu tenho um pai, uma mãe, um filho, tudo mais nesse sentido, né? É que a gente muitas vezes fala o meu marido, a minha mulher, o meu filho, e tem aquele apego exagerado naquele ente querido. E são companheiros da nossa jornada espiritual. E a gente tem que compreender que um dia eles vão partir, como nós iremos. E se a gente tiver que fazer uma previsão aqui, né, nós podíamos fazer assim, aproveitar um pouco mais o tempo, né? A gente falaria assim, ó, daqui a 70 anos, nenhum de nós estará encarnado aqui na Terra. Mas foi bonzinho em 70 anos. Amigos queridos, eu agradeço imensamente a oportunidade de conversarmos e dialogarmos um pouco sobre as mensagens do Evangelho trazidas no nosso dia a dia, né? Eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.